Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Estamos caminhando para o término da segunda carta aos Coríntios, onde Paulo, antes da visita, pela terceira vez, ele adota uma postura mais firme no sentido de corrigir aqueles que se encontravam de uma maneira em desacordo com o reino de Deus, em pecados que atrapalhavam o andamento da comunidade. Diz-nos aqui em 2 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao de número 10, o seguinte: Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o que disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Amados, vemos aqui, ouvintes, amigos, irmãos, vemos um Paulo já no encerramento da carta, na expectativa de preparar o povo para esta terceira visita. Porque havia muito problema na igreja de Corinto, muita confusão, muita briga, muito pecado. E Paulo mandou uma carta, não foi suficiente, mandou a segunda carta, não foi praticamente o suficiente, ele tinha que ir pessoalmente. E aí ele, na autoridade pastoral de quem construiu aquela igreja, de quem foi chamado como apóstolo de Jesus fora de tempo, ele disse: olha, eu já venho escrevendo para vocês há um tempo, já estou avisando, mas eu vou pessoalmente aí na terceira vez. Estou mandando essa carta para que vocês acertem as coisas antes de eu chegar, porque por amor a vós, se for preciso, eu vou aplicar a disciplina aos que estão em pecado, gerando escândalo para o Evangelho. O que Paulo, o bom pastor, espera da igreja de Corinto é o crescimento contínuo na santificação, a presença do fruto do Espírito, paz, longanimidade, tudo de bom no Espírito Santo, domínio próprio, aquilo que nós já conhecemos. O amor uns pelos outros, porque sem amor não existe cristianismo, não existe discipulado. E fruto positivo na vida dos outros, ou seja,
o bom testemunho dos cristãos, inspirando outros a se achegarem a Cristo. E a aceitação fiel do ensinamento apostólico, ou seja, a valorização de Paulo como o pastor que Deus levantou para cuidar daquela igreja. É nesse espírito que ele termina a carta, orando a Deus para que nessa fraqueza dele, ele fosse instrumento nas mãos de Deus para fortalecer a igreja. Portanto, Paulo antecipou isso, estando ausente, porque eles que já se encontravam fisicamente pouco por causa das cadeias. Provavelmente Paulo estava escrevendo de Filipos, ou Tessalônica, ou Bereia. Nessa uma vez, ainda ter que aplicar a disciplina realmente, mesmo que seja justo, é uma experiência dolorosa que ele gostaria de evitar. Então aí, terminadas todas essas considerações desta carta que ao mesmo tempo foi amorosa, foi dura, no sentido de tratar como deve ser o pecado para que o povo crescesse, Paulo se despede. Aqui nas saudações, ele nos diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, de paz, estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Aí ele abençoa. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que seja isso mesmo para vocês que me ouvem, para mim que estou falando, não é? Que todas essas coisas espirituais, o aperfeiçoamento, o consolo, essas atitudes, né? Essa unidade de pensamento e esta paz de Deus que excede a todo entendimento, estando sobre o povo de Deus, ele nos leva a evidências físicas desse amor, que é o quê? O ósculo santo, o beijo e a saudação respeitosa e amorosa entre os santos, entre as pessoas separadas para um propósito divino. Que Deus nos abençoe e que essa carta aos Coríntios possa ser uma carta para nós, que vivemos situação e embates semelhantes, que esta alegria de termos a palavra de Deus e vivermos juntos essa experiência possa ser enriquecedora e edificante para todos os que ouvem este diário da igreja que nós estamos compartilhando em nossas devocionais diárias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Invoca-me